boa tarde, boa noite, aqueles que vão nos assistir em algum outro momento, algum outro horário, não especificamente. Antes da gente começar, queria dizer para os senhores que siga nós no canal, deixe seu like, curta aqui com a gente. Muito conteúdo novo, muito conteúdo bom. Semana nós temos 3 podcasts, vai ter mais um hoje à tarde. Então não perca, e um na sexta, acho que de manhã. Tá marcado, Arthur? É. Nosso make-off tá confirmando aqui nossa agenda. Então, assim, curta nós na rede social também, no Instagram, no KavenagCast e no YouTube também. Gostaria de dizer a todos vocês, são todos bem-vindos nessa live, nossa ao vivo. E se tiver alguma pergunta, já vai perguntando aqui para os convidados, alguma coisa. E você, dono de padaria, se quiser mandar um pão de queijo, um café, você pode mandar aqui, nós estamos aceitando aqui, nós não estamos dispensando nada, entendeu? É não, Arthur? Da outra vez ninguém mandou e se civilizou, porque o Ramon veio aqui, a gente pediu uma pizza e ninguém quis mandar pizza. Você tá brincando? Ninguém mandou uma pizza, entendeu? É, marcamos os caras não sensibilizados. Manda pizza pra cá. Marca a Olivia, como é que chama? Olivia, marca a Olivia, quem sabe ela se Aí, ó, Dani. sensibiliza e tal. Entendeu? Mensagem aí pra vocês, hein? Mandar um croissant quentinho aqui, a gente não Não é. Estamos negando nada. Um panetone também, se quiser mandar, diz que o panetone tá muito bom. Mas enfim, sem mais delongas, hoje nós estamos com o Guilherme Barreto. Prazer estar de volta no KavenagCast. Já é a segunda vez. E hoje o nosso convidado, anfitrião, Leonardo Naranjo. Naranjo, isso mesmo. Naranjo, bacana. Então, Leonardo, conta um pouquinho da história de vida sua, onde você nasceu, com quem você é casado, quanto tempo você trabalha. Conta um pouco de história pra nós. Beleza, obrigado. Bom, primeiro bom dia, né? Thiago, Barreto, todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. É um prazer, né, e uma honra muito grande participar aqui desse momento com vocês. Tem ouvintes aí de várias partes, né? E eu acho que isso é sempre algo que vai trazer informações de grande valor aí para todo mundo, né? E, bom, você comentou, eu sou de Belo Horizonte, né? Sou mineiro também. Belo Horizonte. Meu conterrâneo. Belzon, Belzon. Sou advogado de formação, né? Trabalho com enfoque bastante específico em gestão de riscos e planejamento financeiro através de ferramentas securitárias. Certo. Então, já faço esse trabalho há quase 10 anos. Bastante tempo. A gente tem aí uma farta carteira de clientes, né? Também em quase todos os estados do Brasil. Hoje só não atendemos o Amapá e o Acre. Mas existe. Mas existem, né? Lá já. Incrível que pareça. Foi lá uma confusão. Existe. Assim, a gente tem um trabalho muito importante que a gente desenvolve, né? Claro, juntamente com os meus sócios, né? O Guilherme Barreto, um deles, né? Que cuida da operação que a gente tem aqui na região de vocês, que inclusive é muito bem referenciado, né? Toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz porque todo mundo, né, comenta de forma positiva do trabalho que tem sido desenvolvido, né? Eu acho que o Brasil é muito grande, né, Thiago? Eu acabo tendo a oportunidade de conhecer gente boa em vários estados, em várias cidades, mas eu posso dizer que vocês aqui são privilegiados de ter alguém como o Guilherme por perto, porque é uma grande referência mesmo. Meu patinho do tênis. Sonho seu. Eu não sei, né? No tênis eu não sei. Sonho seu. Mas realmente é algo que é bem bacana. E assim, hoje eu faço um trabalho, como eu comentei, com alguns casos que são mais estratégicos dentro do nosso escritório, trabalhando sempre em parceria com um dos meus sócios, né, que são franqueados da Prudential, que tem, obviamente, operação também na corretagem de seguros, e a gente consegue agregar bastante valor para esses clientes, né? Eu acho que peso grande. Parte dessa minha formação acadêmica, acho que me permite trazer o que existe de mais moderno e sofisticado, e também, obviamente, com garantias, né, que são que trazem para o cliente segurança jurídica em algumas circunstâncias que a gente não controla definitivamente. Então, é um trabalho bastante desafiador, né? Como você me perguntou, né? Eu acho que hoje, trabalhando tanto com a qualificação e a capacitação dos franqueados, né, aqui no Brasil, mas também, sobretudo, nessa atuação estratégica para alguns clientes em específico, acho que a gente tem
conseguido agregar muito valor e trazer, né, um retorno aí para a sociedade muito grande, né, que é, obviamente, o propósito principal, né? Com muita atenção, com muito carinho, proteger as famílias e os negócios brasileiros. Acho que trazendo ferramentas aí de liquidez. Então é algo bem bacana mesmo. Tenho muito orgulho, né, de trabalhar nesse segmento. Que beleza, 10 anos já trabalhando no mesmo segmento, então. Você tem a teoria das 10.000 horas, já escutaram falar? Já. O Já. cara tem que estar 4 anos na mesma situação, batendo para ficar um pouco melhor, entendeu? Sim. Agora 10 anos já passou de 20.000 horas, então já tá bem rodado já, É. graças a Deus. Então, assim, uma dúvida que eu sempre tenho, entendeu? Das formas de seguro, é a questão, um exemplo assim, hoje nós estamos passando por uma dificuldade na região de seca, Uhum. certo? Existe seguro específico dentro da carteira de vocês para lavoura, para esse tipo de segmento? Ou algum terceiro que vocês trabalham que faz a operação, nesse caso? Porque você tem uma carteira X de personalidade de clientes, talvez, né? Aí tem um outro que é mais para a tendência empresarial, talvez outro mais Uhum. para rural, e assim Uhum. sucessivamente. Legal. Eu gosto muito de comentar esse aspecto, né? Fazendo um paralelo com a medicina, né? Quando a Uhum. gente vai a um médico plantonista, né? Via de regra é um generalista, é o médico que tem às vezes uma formação em clínica médica e que vai saber um pouquinho ali de tudo, vai conseguir fazer um diagnóstico e dar algum tipo de solução para aquele caso. Mas aí a gente tem os médicos que são especialistas. Então, se eu quero ver alguma coisa relacionada à minha visão, eu vou a um oftalmologista, né? O nosso trabalho ele é bastante específico, mas é claro que a gente tem parceiros que cuidam desse tipo de projeto também, né? Seguros agrícolas, seguros empresariais, seguros voltados aí à questão da responsabilidade civil, mas o nosso enfoque principal hoje é o seguro de garantias pessoais para uso em vida e para questão sucessória. Eu acho que, se eu puder dizer assim, apesar da gente também trabalhar com esse tipo de seguro através de alguns parceiros, o nosso enfoque principal não é esse. Então, é claro que a gente pode recomendar pessoas que são bem referenciadas no mercado, que desenvolvem muito bem esse trabalho, né? Como você comentou, esse desafio no ano, né, em relação a essa estiagem que a gente Estiagem que está está tendo, tendo, que é. é no Brasil todo, né? Com exceção do Sul, né? Em Minas Gerais, no Mato Grosso do Amazonas. Sul, Agora começou a aparecer as imagens, as pedras em é, Manaus, lá no Rio. é histórico isso. Histórico de mais de 1.000, 2.000. Com uma outra perspectiva, o trabalho que a gente desenvolve, porque esse tipo de variável, Thiago, a gente Prevenção. não controla. E tudo que a gente não controla, eu preciso ter algum tipo de mecanismo ali de válvula de escape, justamente para que num risco como esse eu consiga não ter, às vezes, um prejuízo de liquidez, um prejuízo patrimonial. Então, numa outra perspectiva, a gente também trabalha muito com isso, mas com outro tipo de imprevisto, Outro né? tipo de imprevisto, Mas naturalmente. a gente tem um problema sério, né? Porque o empresário, ele nunca trabalha preventivamente. Ele É. sempre trabalha após o fato ocorrido, geralmente. Sim, Você imagina quantos agricultores talvez estão vendo a gente falar, conversar aqui, estão arrependidos de não ter feito talvez um seguro, né? sim. Bancário. O Banco do Brasil trabalha muito bem isso, né? Porque ele tem subsídio específico para a agricultura. Então, assim, o maior problema do brasileiro é deixar para a última hora e pagar para ver. É. Nós temos casos aqui que poderiam ter sido evitados societariamente e não foi. Aí perde um ente querido, um sócio querido. A família quer entrar, não pode, porque não tem relacionamento entre as partes. Enfim, o brasileiro ele é campeão em deixar as coisas para o último. A parte organizacional geralmente também é. O problema do pagar para ver, né, eu falo muitas vezes que o brasileiro, ele muitas vezes dá win, né? Termo tradicional do poker, ele coloca as fichas ali, ele fala, não, deixa eu ver como é que vai ser, e na hora H, sequer ele tem como pagar Para ver. para ver. Liquidez. Por quê? Porque são situações que, em algumas hipóteses, elas são insolucionáveis depois que elas aconteceram. Então, não trata-se apenas de você prevenir um pequeno, médio problema. Às vezes, esse problema pode chegar a proporções gigantescas. A gente vê isso muito na sucessão empresarial, quando uma empresa, às vezes, né, deixa de existir por não ter sido feito um trabalho prévio de proteção e de planejamento à continuidade do negócio. A gente sempre fala assim, nós nunca planejamos falhar, né? Com Isso é óbvio. certeza. Mas a nossa falha é justamente não nos planejarmos para uma eventualidade. Então, assim, é importante a gente sempre ter em mente
que a prevenção ela sempre vai ser o melhor remédio para qualquer tipo de aflição que a gente vai ter na vida financeira, na saúde, na vida pessoal. Então, eu preciso estar preparado para determinadas circunstâncias que eu não controlo, porque quando elas eventualmente acontecerem, eu tenho ali ferramentas, né, para lidar com aquilo de uma forma um pouco menos dolorosa. Tem subsídios para poder Exato. continuar, talvez, É, etc. é muito comum, né? Inclusive aqui no Mato Grosso, a gente tem muitas histórias que a gente pode contar nesse sentido, mas do sujeito que às vezes, por uma questão de perfil, né, comportamental, é muito centralizador, tomador de decisões, é a pessoa que está à frente dos negócios já há muitos anos, é quem às vezes veio do sul, dormia embaixo de um caminhão, e aí os negócios foram crescendo, crescendo, e não necessariamente o crescimento financeiro foi acompanhado por um crescimento Profissional. de governança, Profissional. por um crescimento de gestão. Exato. E aí, esse cara centralizador, que toma todas as decisões, que é o dono do negócio, que tem aquele negócio como se fosse somente dele, às vezes ele sai de casa e não volta. É. E aí é que começam os problemas, né? Porque, para pensar, eu de repente perco o principal tomador de decisão, a pessoa que era a principal referência daquele negócio, e isso gera, obviamente, consequências para todas as partes envolvidas, né? Seja para os credores, porque Sim. se antes eu tinha uma relação de confiança longeva com Gerente, com aquela qualquer- pessoa, agora ela não está mais à frente do negócio. Que garantias eu vou ter de que a família vai ter condições ali de continuar desenvolvendo aquele negócio de modo a permitir que eles tenham liquidez para pagar a alavancagem que eu vou fornecer como banco, eventualmente, a eles. Então, isso é muito complicado, né? E acidente, né, como a gente estava falando, é um por dia, pelo menos, né? A gente tem estradas, né? E isso não é privilégio aqui de vocês no Mato Grosso, né? Infelizmente, o Brasil, ele, em todos os estados que eu já visitei, gargalo. ele tem essa problemática, né? Dos acidentes, às vezes das condições de rodagem que são muito ruins. E a gente nunca está preparado, né? Por melhor que você dirija, a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Então ainda tem essa situação, né? Nós, por exemplo, fomos visitar alguns grupos aqui no norte do estado, né? Bem no norte mesmo, a gente já está. A divisa ali. É, É divisa, e, né? poxa, a gente passou por uma situação, né, com era uma espécie de cegonheira ali, um negócio, um caminhão gigante, e o cara simplesmente veio na nossa direção, a gente teve que ir para o acostamento, eu É. falei, Jesus amado, Normal, normal, tranquilo. tenho que voltar para BH, né, pelo amor de Deus, minha esposa está me esperando, então, ou seja, isso não é uma questão, né, não depende de ninguém, é uma Não. variável que a gente não controla. Então, é nesse momento, Thiago, que surgem os maiores problemas dos grupos que são, às vezes, dependentes de alguém que toma decisão. E para isso a gente tem que, de alguma forma, se planejar, porque é claro, né? Eu sempre comento também com os clientes. A consequência pessoal eu não consigo tratar. A ausência de um pai, de um marido, né? De um avô que não volta para casa, isso a gente, infelizmente, não consegue ajudar. Mas eu sempre vou ter essa consequência e, alinhada a ela, uma consequência financeira. Essa consequência financeira a gente consegue tentar minimizar. Claro que eu acho que ninguém é substituível, né? Não é esse o enfoque aqui do trabalho que a gente desenvolve como gestão de risco. Mas é justamente por ter ferramentas que entreguem liquidez que a gente consegue Tranquilidade, né? tranquilizar, obviamente, nesse momento de dificuldade. Eu tenho experiência em família de inventário de 18 anos, entendeu? É. Enrolado. E ninguém com dinheiro pra pagar, liquidar alguma coisa, pagar um bom advogado, talvez, entendeu? É, Pra eu tenho. desenrolar o negócio. O Luiz Augusto, ele veio aqui esse tempo atrás e o vô dele com o N Pepino, eles eram dono da colonizadora Sinop. Uhum. Os dois morreram no mesmo dia. Os dois irmãos? Não, eram amigos. Ah, tá. Um morreu, acho que se eu não me engano, de câncer, né? É. E o outro morreu infartado depois de 2 horas de chegar no hotel. Que isso? É, loucura. Que insanidade. Que insanidade, que loucura. Sem acordo, sem nada, sabe? Empresa artesanal ainda, porque eram os dois ali, entendeu? E sai de 2 sócios e vai para 8 de repente. É. 8 pessoas estranhas, entendeu? E É, aí a e- tomada de decisão se pulveriza, eu não tenho mais controle sobre o que é feito, Se e vo- todos com o mesmo direito, né, em se tese. você não chegar, teoricamente, num consenso, né? Todo mundo na mesma linha de raciocínio, a empresa ela pode se perder. Porque ou a empresa, ou você vende, ou você sucede ela. Outra alternativa, o fim da empresa você não tem. Então, para você vender ou para você suceder, você tem que ter organização, governança, igual você falou.
tem que ter processo, tem que ter gestão, tem que ter um monte de afinidade. E a gente hoje aqui, não só na nossa região, mas a nível Brasil, eu viajo também em alguns estados, Uhum. a percepção que eu tenho que a última coisa que o empresário ele liga é para a questão que faz sentido ter empresa hoje, que é a governança, entendeu? Eles não têm essa ciência da importância de ter uma estrutura de governança e de gestão dentro da empresa. E de cultura também. Muita empresa não dá certo também porque a cultura é algo como a estratégia no café da manhã. A Evelyn mesmo fala isso diariamente para a gente. Ela tem que ser reforçada diariamente, até o cidadão entender o que é cultura da empresa, que é aquilo que vai fazer ele prevalecer no mercado por um bom período de tempo, por um bom rede de relacionamento, os stakeholders, entendeu? Tanto interno como externo, evitando bastante problema. E o que eu vejo, o empresário ele não se atentou ainda a isso, entendeu? De É, forma geral. Nós temos, só um pouquinho, nós temos empresas faturando 100 milhões ano, que não é uma simples empresa. Claro. sim. Não tem reunião de sócio, não tem reunião de, sabe, de fechamento, não tem nada, entendeu? Como que a empresa ela cresce aqui desse tanto? Porque o mercado ele impulsiona para isso. A partir do momento que você entra concorrentes, vamos dizer assim, igual tá entrando Açaí, Atacadão. Então, esses outros caras aqui, Machado, enfim, Aurora, eles têm que se alertar, eles têm que dar o pulo, tem que fazer diferente. Então, assim, enquanto eles têm uma zona de conforto interessante hoje, mas isso vai se acabar com o tempo. Eu falo muito com os clientes quando a gente tem a oportunidade de tratar isso. Eu gosto sempre de dar o exemplo da matriz de Eisenhower, né? Uhum. Que fala o que que é importante e urgente, o que que muitas vezes é importante e não é urgente, o que que é urgente e não é importante. Como é que isso leva a problemas graves no futuro? Porque muitas vezes as empresas trabalham sempre na lógica da urgência, na lógica do incêndio. São centralizadoras, como o Leonardo falou, tem muitos sócios que às vezes não conseguem delegar, né, atividades que poderiam ser desenvolvidas por outros colaboradores também de forma igualmente Com eficiente. certeza. Então, delega pouco, dá muita atenção àquilo que não é urgente e importante, Faz sentido. falta pouco tempo e ele opera apenas na lógica da urgência. Urgência, urgência, urgência. Só que eu sempre digo, o importante não tratado hoje vira urgente de amanhã. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque não é incomum, muitas vezes, sentarmos com empresas e tratarmos disso e as pessoas falarem assim: nossa, realmente isso era algo muito importante que a gente estava negligenciando Tá dando importância. dentro do cotidiano da empresa. Ou seja, toda empresa, às vezes, ela precisa de parar, literalmente, com esse fluxo louco que é o dia a dia, sentar em cima da mesa, colocar as cartas e falar o seguinte: vamos desenhar aqui um futuro mais garantido para a empresa, com planejamento, com instrumentos de garantia, para que se amanhã acontecer aquilo que é improvável, porém a gente não controla, né? Uhum. A gente tenha a certeza da continuidade do negócio. Porque, acima de qualquer coisa, eu sempre digo que o que vai garantir a continuidade de um negócio é ele ter Liquidez. liquidez, dinheiro. A empresa foi feita para dar lucro. Exato. Dinheiro é a maior ferramenta de barganha, é a maior ferramenta de negociação que a gente tem. Então, né, vivemos um sistema capitalista. Exato. Ora bolas. Isso aí desde Adão e Eva, né? E para Em troca, pensar, tal. para pensar, é uma coisa que eu sempre gosto de comentar de uma forma bastante incisiva e enfática. Quando eu tenho, às vezes, um valor patrimonial relevante, o que é relevante, Léo? Isso varia, né, da perspectiva de cada um, mas vou dar um exemplo básico, simples. O sujeito ele tem uma propriedade rural, uma fazenda, que vale ali, está avaliada em 10 milhões de reais, que seja. E ele cuida daquilo, ele tem a gestão daquilo, e os sucessores não estão tecnicamente preparados e prontos para assumir a posição daquele patriarca, ou daquela matriarca, né? Enfim, daquela pessoa que tocou o negócio, que conduziu, Uhum. construiu aquilo tudo por tanto tempo. E aí eu venho a única certeza, né, que a gente tem na vida, né, Thiago? 100% de quem nasce, um dia vai vir a faltar, né? Não tem jeito. A gente não sabe quando, como que isso vai acontecer, mas é a única certeza que todo mundo tem. Então, quando isso acontece e a família não está preparada para esse momento, qual é a grande consequência, né? Se eu não vou continuar com aquele negócio, eu preciso abrir mão dele. Mas aí é o que eu sempre comento, né? Uma coisa é você ter uma fazenda de 10 milhões de reais e querer, obviamente, vendê-la. Outra coisa é você precisar vender aquele patrimônio.
é aí que costumam surgir as grandes oportunidades. Por quê? Porque o seu vizinho vai chegar para os seus familiares e vai oferecer, às vezes, 7, 6 milhões. E Os quando você açougueiros. precisa, Os açougueiros. você vai abrir mão daquilo. Por quê? Porque você não tem mais fonte de receita, que era o negócio. O inventário ele precisa ser resolvido também para que você tenha acesso ali aos frutos daquela fazenda. Então, ou seja, eu preciso de alguma forma ter um pouco de liquidez para esse momento para que eu não tenha que fazer bobagem. E pegando esse gancho seu aí, o maior problema hoje nosso, do judiciário, é a lentidão. Exato. Se você entrar num acordo com todo mundo, demora de 3 a 4 anos. Se você brigar, aí é centenário às vezes. Exato. Então, assim, se for depender do judiciário para tomar uma decisão minha, a gente morre, entendeu? A empresa para, a gente passa necessidade, entendeu? E quando a gente fala do processo de inventário, né, que é esse momento em que há a sucessão, né, em que há a apuração de haveres ali da Uhum. pessoa, etc. E eu preciso, obviamente, apurar tudo que é de crédito, de débito, fazer uma conta PL. para fazer, obviamente, o pagamento dos tributos e transmitir esses bens aos sucessores. Se eu tenho algumas circunstâncias que eu também não controlo e que vão obrigatoriamente levar esse inventário para a judicialização. Por Uhum. exemplo, quando há um menor envolvido. Por exemplo, quando há um conflito de interesses ali entre sucessores. Então, ou seja, mesmo numa situação amigável, eu posso ter que obrigatoriamente recorrer ao judiciário. E aí isso me lembra de uma outra situação recente que nós tivemos num outro estado, em que a gente tem uma operação também muito forte. E eu estava recentemente com esse meu sócio, e a gente estava atendendo a um advogado, e ele trabalhava com direito das sucessões, com a questão sucessória. E quando a gente perguntou, olha, essa questão sucessória ela é importante aqui, como é que vocês veem isso, etc. Ele, não, Léo, é muito importante. Por exemplo, eu estou cuidando da sucessão de um grupo que não tinha liquidez, tinha um patrimônio muito grande, né? Patrimonialmente ricos e financeiramente pobres, né? Não tinham liquidez. Serve para muita coisa. Exato. E aí vieram aqui, tocaram na porta do escritório e me falaram: olha, eu preciso resolver isso, porque senão eu não consigo movimentar, eu não tenho caixa, não sei o quê, mas eu não tenho um centavo para cuidar dos custos atrelados a essa sucessão que vai ter que ser judicializada. No caso deles lá, por ter, obviamente, custeado todos os pontos aí de custos até que a gente consiga concluir esse inventário, que pode, obviamente, durar 5, 10 anos, mas quando ele acabar, 30% disso fica para mim. Então, ou seja, quando ele comentou isso, né, eu até olhei para o meu sócio e falei, cara, é esse tipo de profissional que a gente tenta combater, né? Eu acho que o meu atendimento ali para ele, a gente também trabalha com muita ética, sabe, Thiago? E muito propósito. Não é o perfil de profissional que a gente quer ter como cliente. Justamente porque, poxa, quem se aproveita de uma situação como essa, ele está na proteger os grupos familiares desse tipo de situação que o nosso trabalho é tão importante. Quando a gente fala, né, das ferramentas securitárias, a gente está falando de trazer. O seguro ele é, por natureza jurídica, uma indenização do beneficiário. Ele não tem uma indenização do beneficiário. Ele não tem nada a ver com o segurado. Livre de tributo. Essa questão de distribuição do patrimônio ainda em vida, como por exemplo através do testamento, como por exemplo através da constituição de empresas que têm essa finalidade específica, né? São as holdings, né, que estão muito em voga aqui no Brasil também. Mas eu tenho numa ferramenta de seguro de vida a possibilidade de escolher, da forma como eu melhor definir, os meus beneficiários, sem necessariamente os negócios prosperem, para que eles continuem, para que o meu legado não se encerre com a minha ausência. Né? Então, ou seja, sem muito trauma financeiro para essas famílias. Né? Então, ou seja, é um trabalho realmente muito relevante que a gente desenvolve. E como eu comentei, né? Nesse caso, depois que a gente saiu dessa reunião, eu comentei com o meu sócio, caramba, olha o tanto que é importante, né? Um trabalho como o que a gente desenvolve, porque o que mais tem no Brasil é esse perfil de pessoas que têm muito patrimônio e pouca liquidez. Sim. E que precisam, obviamente, de uma ferramenta financeira, mais até do que uma ferramenta de organização do patrimônio, como seria, por exemplo, o caso de uma holding, do que, por exemplo, de distribuição do patrimônio em vida através de cota. Exato, de uma transação de cotas ou por conta de um testamento, enfim. Mais do que isso, eu preciso gerar riqueza para que essa família passe por esse momento com uma certa tranquilidade. Então, eu gosto de falar muito, né Guilherme? O propósito principal do nosso trabalho é geração de riqueza. Geração de riqueza para quem fica, geração de riqueza em vida para situações que a gente também, obviamente, não controla, como é o caso, por exemplo, de uma internação prolongada, como é o caso, por exemplo, do diagnóstico de uma doença grave, de uma invalidez, ou seja, pessoas que
do dia para a noite se veem sem possibilidade de Sem voltar ao condições. trabalho, né? E aquela coisa, né? O empresário, que é o público que a gente mais atende via de regra, né? Assim como profissionais autônomos, né? Na medicina, no direito também, na contabilidade, enfim. O profissional autônomo em geral, o empresário, a gente brinca que é como aquele sujeito que está andando de bicicleta, né? Não essas bicicletas elétricas, né? Pelo amor de Deus. A Monark. A Monark. A Monark. Ele tem que Barra ficar forte. ele tem que ficar pedalando ali, porque se ele parar de pedalar, a bicicleta cai. Ou seja, se eu paro de trabalhar, eu paro de produzir, eu paro de receber. Então eu preciso criar ali uma ferramenta que permita que, se aquele cara precisar parar de trabalhar por um tempo ou não puder mais pedalar, que aquela bicicleta siga o percurso que está inicialmente trilhado, traçado para ela. E tem um aspecto muito importante no que o Leonardo está falando, que usou até a palavra trauma, né? Que é o aspecto emocional, que é a gestão emocional dentro de um problema. Que é o seguinte, eu tenho um caso, né, de uma cliente muito querida aqui, minha da cidade, que quando eu fiz o seguro de vida dela, o pai dela estava doente já. E uma pessoa que estava no agro nunca deu muita atenção a essa questão da organização do patrimônio, de como que as coisas iriam ficar na falta dele. Um dia aconteceu o óbvio, o inevitável. Ele faltou. E aí, por ele ter um filho constituído fora do casamento, isso gerou um problema gigantesco para ela e para as irmãs, porque era este irmão fora do casamento que estava tocando o negócio junto com o pai. E na hora de negociar a questão do inventário, teoricamente falando, era ele quem tinha o know-how daquela operação. Então ele acabou herdando, elas tiveram que abrir mão de uma parcela significativa da herança que ele deixou, porque essa foi a única forma que elas encontraram de encerrar esse problema judicial. Do contrário, ele seria levado a cabo ali na justiça por 10 anos. E a gente sabe, imagina uma operação que envolve pecuária. Se eu tô com uma operação travada, eu não consigo comprar ração para dar para vaca. Não tem fluxo. Não tem fluxo. Então elas tiveram que abrir mão de uma parcela significativa do patrimônio que ia ser dado, um patrimônio que foi conquistado ao longo de muitos anos, de várias décadas, por não ter tido um planejamento familiar para isso. E o pior, isso acabou afetando ela nos próprios negócios dela. É uma pessoa muito querida aqui na cidade, né? Cliente que eu já acompanho há muitos anos. Ela comentou comigo, falou: Gui, isso atrapalhou o próprio andamento aqui do meu escritório, porque não é fácil emocionalmente lidar com a falta de quem a gente ama. E ter que passar por conflitos com pessoas que também a gente ama, né? Ou que estão muito próximas. É uma situação muito difícil, né? Então, isso é um aspecto muito importante para a gente se lembrar. Não se trata apenas de trazer conforto financeiro. Trata-se de resolver problemas emocionais que decorrem de um grande imprevisto ou algo do tipo. E com um detalhe importante, né, nisso que você falou. Pessoas, né, são únicas, né, cada uma a seu modo. E quando a gente envolve pessoas em um negócio, eu tenho tanto a questão do conflito pessoal, familiar, quanto também do conflito de visão sobre o negócio. Se eu não consigo trabalhar isso de uma forma a trazer governança com clareza, com transparência, com processos, e daí a importância, né, como a gente estava comentando ontem, a importância de uma boa assessoria jurídica, contábil, para que eu consiga me planejar de forma a trazer para o meu negócio as melhores ferramentas para fazer uma boa gestão daquele negócio, eu não estou preparado para um momento de sucessão. Então, assim, é claro que nem sempre, né, Thiago, as pessoas pensam nisso, mas a contabilidade, como a gente tinha falado ontem, eu acho que ela tem um papel fundamental como ferramenta de gestão para os negócios, independente de ser um negócio que está começando ou de ser um negócio já consolidado. Por quê? Porque se eu não tenho controle sobre os meus números, se eu não sei a forma mais inteligente de informar para o fisco aquilo que eu tenho de receita, de despesa, como é que eu distribuo os meus lucros, etc., se eu não cumpro as minhas obrigações fiscais da forma mais adequada, eu estou também expondo o meu patrimônio. Sim. E isso é muito importante, porque, além de todos os riscos que a gente comentou, a gente ainda vive num país extremamente instável numa perspectiva tributária, numa perspectiva legal, política, judiciária. A gente não tem segurança jurídica aqui no Brasil. Nada. Então, por isso que é importante eu fazer a minha parte dentro de casa. Eu costumo falar muito, né? A gente, como eu comentei, a gente acaba... eu tenho esse privilégio, né, pela profissão,
de viajar o Brasil todo. E muitas pessoas, né, me perguntam, Léo, como é que é a visão de você sobre o atual governo, sobre as tendências aí do futuro e etc. E eu sempre falo para todo mundo, inclusive para os meus sócios. Olha, pessoal, eu não posso me preocupar com aquilo que eu não consigo controlar. O que eu posso fazer para que eu continue prosperando no meu negócio? Eu tenho que continuar acordando cedo, dormindo tarde, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o meu dever de casa, organizando, né, o meu negócio, a minha empresa, para que no momento de dificuldade eu tenha condição de lidar com aquilo com o menor impacto possível e, ao mesmo tempo, né, Thiago, escolhendo por perto os parceiros certos, para que nesse momento eu tenha apoio, eu tenha suporte. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, quando a gente fala de pessoas, é a dificuldade que eu tenho hoje de mão de obra, é a dificuldade que eu tenho hoje de ter pessoas certas para desenvolver o trabalho certo. Então, eu sempre comento lá, claro, né, com base nos manuais da franqueadora, da Prudential, com base em tudo que nos é ensinado pelo modelo de negócio da empresa e que hoje eu consigo replicar com muito orgulho e muito conhecimento de causa, porque a gente acaba tendo muita quilometragem, né, nesse negócio. O pneu tá murcho já. Mas a gente fala muito do cash, né? Que é K-A-S-H, né? Em inglês, Knowledge, Attitude, Skills e Habit, que é o que o empresário, o que o profissional precisa construir para que ele prospere. O tamanho do desafio que você tem de lidar com os seus clientes para que eles consigam te munir com as informações necessárias para que você consiga também auxiliá-los nas informações que têm que ser repassadas ao fisco, né? No cumprimento das obrigações, etc. E o H, né, que é Habit, hábito, é muito importante porque se eu não construo bons hábitos, muito na linha do que você comentou de cultura, de propósito, se eu não construo isso no meu íntimo, pessoal e também numa organização, né, no meu negócio, eu não vou ter prosperidade naquele negócio. Eu não vou construir um time que jogue comigo, que esteja do meu lado quando eu precisar. Porque você sabe, né? Hoje, para eu treinar alguém e essa pessoa acabar. Eu não sabia da tradução do cash. Deixa eu só comentar o último, né? Que é a letra A do cash. Ficou faltando. Então, cash, né? Knowledge, skills, habit e o A, que para mim é o mais importante. Attitude, que é a atitude. Se eu não tiver atitude para vislumbrar uma oportunidade de negócios no interior do Mato Grosso, para entender que eu vivo um momento de transição tributária no Brasil e que eu preciso trazer informação de qualidade para os meus clientes para que eles se planejem e se preparem para esse momento de transição. Se eu não tiver atitude para buscar soluções adequadas para o meu negócio, eu não adianto ter conhecimento, eu não adianto desenvolver hábito e nem muito menos técnica. Por quê? É a atitude. O mundo é dos fazedores, é de quem faz. Eu brinco muito com os franqueados, né? Feito é melhor que perfeito. Sim. O bom, comentando, tanto que é difícil a gente encontrar pessoas boas para desenvolverem bons negócios, né? Essa característica da atitude, eu acho que ela é a principal. O sujeito que não tem atitude, ele não vai prosperar, não vai prosperar. Ainda que ele venha de uma família, né, com uma condição muito boa financeiramente, etc., ele pode colocar tudo aquilo a perder. Então, ou seja, essa questão do cash, ela é um mantra que eu levo para os meus negócios, né, para as pessoas, porque eu acho que é a forma mais importante e mais inteligente de a gente resumir as principais qualidades de alguém que vai estar bem preparado para lidar com as adversidades do nosso dia a dia, né? Porque empreender no Brasil, você sabe, não é fácil. Tá vendo, Arthur? Já tem um corte já. É uma coisa que eu sempre falo, assim, dos empresários de modo geral. Eles não têm estratégia do negócio como um todo. Eles estão preocupados com o operacional. Então, horas eles estão no operacional, mas preocupado, um exemplo, quantas cópias de xerox estão tirando na empresa? Então, cuida-se do carrapato, mas o boi passa. Do que com a estratégia de permanência da empresa no negócio. Perfeito. Um exemplo assim, se o cara não vender, não crescer, ele está indo. É melhor você ter a dor do crescimento do que do encolhimento, falando financeiramente, entendeu? Uhum. Então os caras, igual o cliente ontem falou, pô, tá difícil de gente, então não sei o que, eu posso, essa é uma dor grande de todos os empresários, ou você vai ficar nessa vidinha, aí você tem que escolher, entendeu? Mas as duas você não consegue. É uma dor democrática. Exatamente. Ela é para todos. É pra então, todos. O concorrente dele tem a mesma dor. Exatamente. Então, irmão. Ele não é o único cara que tá nessa Parabéns, bem-vindo ao jogo. Bem-vindo ao jogo.
E o maior problema das empresas, é um exemplo que a Evelyn fala, é o seguinte, é, eles perguntam assim, você faz algum curso fora daqui? Não. Então você não é um bom funcionário. Você tem que estudar. Mas o que a empresa oferece para o cara estudar? Nada. Então como é que você vai cobrar do cara algo que o cara não oferece para o funcionário? Então essa questão de treinamento interno, ela tem que ser contínua. Se o cara quer ter continuidade dos negócios, se o cara quer ter o melhor atendimento, se o cara quer ser reconhecido, ele tem que investir em pessoas, entendeu? Perfeito, Antes do CNPJ, é pessoas que a gente está falando, perfeito. é gente, sabe? É processo. Um exemplo assim, não ficar grampeando uma hora de um lado, uma hora do outro, né? Ah, legal. Entendeu? Essa Então, história. assim, Exato, entendeu? Existe um propósito no final. claro. Ou quer entregar um balanço DRE bem feito, ou quer garantir a seguridade da família, ou enfim. Então, assim, qual que é o propósito das empresas que estão muito perdidas também? Igual eu estava comentando ontem, quantas empresas fecham, por quê? Eles começam sem propósito. Uhum. Entendeu? Às vezes é culpa de assessoria jurídica ou contábil no início, também. Mas muitas vezes eles nem sabem o que estão querendo, eles nem sabem o que querem, entendeu? É. Eu gosto muito de, assim, como princípio de vida, eu gosto muito de autorreposição, de tomada de decisão e busca, né, através da atitude, o conhecimento que ele precisa, a técnica para ser desenvolvida e também cria dentro da estrutura organizacional dele os bons hábitos, ele está fadado ali ao insucesso, ao fracasso. Então, é lógico que a gente tem que tentar se cercar, que era o que eu estava falando no início, de boas pessoas. E eu lembro, né, você falou desse, eu acho que eu posso contar Pode, rapidamente, pode, acho que é pode, uma pode. história muito História legal. boa, história boa. Essa história é boa. Eu tenho muito orgulho, né? O pessoal com certeza está assistindo a gente lá de Belo Horizonte. A Bessa foi a primeira empresa que eu trabalhei como empregado lá em 2010. E a Bessa é um escritório de contabilidade, né? Fundado, um escritório familiar, muito tradicional lá em Belo Horizonte. E o sócio fundador, né, o seu Bessa, ele vinha já fora da operação do negócio, mas vinha todos os dias ao escritório para ver o que estava sendo feito, etc. E eu cuidava da parte financeira do escritório. Então fazia ali a conferência do fluxo de caixa, conciliação bancária, diária. E na época, Thiago, a gente fazia os processos de forma muito manual, né, Caico? E um dia o seu Bessa me deu uma grande lição, né, que foi uma coisa que eu levo para mim até hoje, nos grandes negócios que a gente conduz, nos negócios menores, que foi o seguinte: ele chegou para mim e eu estava lá grampeando os papéis, e ele, Leonardo, o que você tá fazendo aí? Seu Bessa, nossa, aí fiquei nervoso. Estou fazendo aqui a conciliação, tô ajuntando os comprovantes com as despesas, etc. Tá, mas aí pegou assim os papéis, mas olha só, um grampo estava assim, o outro estava assim, o outro estava desse jeito, o outro estava de cabeça para baixo, enfim, eu não estava com esse cuidado. E ele falou assim, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí pegou o outro, colocou, grampeou. E aí ele falou comigo essa frase que eu nunca vou me esquecer, que Léo, se você não conseguir cuidar dos detalhes, das pequenas coisas, você nunca vai conseguir cuidar das grandes coisas, dos grandes negócios. Então, começa pelo básico para que você consiga ter estrutura e fundamento para chegar no complexo. Então, eu falo isso muito no nosso dia a dia lá na empresa também, que eu preciso fazer o feijão com arroz bem feito se eu quiser tentar ali servir um prato Michelin, né? Um prato de chefe de Sim, cozinha. Eu preciso fazer o básico. E o básico bem feito, ele é mais importante às vezes do que o complexo que não está sendo tão bem feito assim, tão bem desenvolvido. Eu recebi esses dias, né? Aquela fotografia da Bic, né? aham. Aquela marca de canetas, etc., esferográficas. E, poxa, os caras têm o mesmo design há mais de 70 50 anos. anos e é um sucesso. É um negócio que é básico, bem feito, funcional, que resolve. Até hoje todo mundo usa a caneta Bic, é barata, é acessível. O sujeito que é E vai fazer algo complexo sem fazer o básico bem feito. perfeito. A velocidade, eu costumo dizer sempre o seguinte: o eficiente veloz sempre vai chegar mais longe do que o genial vagaroso. Sempre. A eficiência e a velocidade, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, elas são diferenciais competitivos que alavancam e permitem resultados muito maiores do que buscar algo complexo sem devida velocidade. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês se conheceram?
dentro da operação da Prudential. Foi engraçado, né? Porque quando o Leonardo ele tem uma formação da área de humanas, né? Eu também tenho, eu sou formado em comunicação. E aí foi interessante, porque em 2017, 2018, quando eu fui tomar um café à época com o Master franqueado para entender um pouco mais sobre a operação da franquia, ele comentou assim: olha, a gente tem aqui outros casos de empresários que vieram da área de humanas, como o Leonardo, e ele apontou assim para trás, estava o Leonardo, que veio do direito, que faz um trabalho genial aqui dentro da operação. Então a gente, né, eu e o Léo, a gente veio de backgrounds parecidos, né? A gente veio de áreas de formação parecidas. Eu dentro da comunicação, na área da neurolinguística, e o Leonardo dentro da área do direito. E aí, trabalhando juntos desde então, tá? Operação da Prudential. Mas hoje já vim a terceira vez aqui em Sinop, já comi os pratos. Eu não... Cada O homem é Michelin, pai, tem 3 o estrelas. sujeito é um chefe, entendeu? Prepara cada coisa com os ingredientes e não sei o quê, e tem os equipamentos também, tudo. É um É negócio um assim. aparato muito grande. Então hoje a gente tem muita amizade também, né? Eu tô a 1.500 quilômetros de distância daqui de Sinop, ou mais talvez, nem sei. 2.300. E a gente se reúne semanalmente, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para discutir os casos mais importantes. A gente tem as rotinas, né, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. A gente tem uma discussão dos cases, né, Eu já vi, nível já faz um Brasil. master lá, não sei o que lá, nível... semanalmente, lá, um Meet, né, vocês... Exato. Não é só toda vocês dois, semana. tem mais gente, né? Mais alguns outros franqueados também, que a gente sempre tenta trocar. Essa troca ela é muito importante, porque é como o trabalho que eu sei que vocês participam, né, do BNI, por exemplo, né, que é também, obviamente, uma grande oportunidade de crescimento, de não só profissional, mas também de networking e etc. Quando a gente compartilha as melhores práticas, a gente acaba multiplicando os melhores resultados. Então, é dividir para multiplicar e, obviamente, é nessas oportunidades, quando a gente conta o caso real do dia a dia, do que aconteceu, do que deu certo, do que não deu certo, porque o nosso trabalho, Thiago, ele é muito desafiador, muito desafiador. A gente tem que lidar, né, com uma questão que é, sobretudo, cultural aqui do Brasil, né? O brasileiro não tem essa cultura de planejamento financeiro a médio e longo prazo, então a gente tem que lidar com isso. Existe um preconceito muito grande, porque, infelizmente, aqui no país, de modo histórico, né, as instituições financeiras, em geral, que têm acesso às ferramentas securitárias, fizeram um trabalho muito mal feito, né, e isso gerou um preconceito grande com esse produto que, na verdade, é extremamente completo, complexo, diversificado nas aplicações, que é o seguro de vida, né, em suas várias facetas aí, em suas várias aplicabilidades. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com o desconhecido, né? Então, é muito comum, né? Toda semana nós conversamos com pessoas que a gente nunca viu na vida, né? E claro, né? O nosso trabalho ele sempre é através de recomendações, de referências, né? Então, eu sempre vou conversar com alguém referenciado por alguém que já esteve comigo, com alguém que já é meu cliente, que já comprou aquela ideia, aquele trabalho. Então, isso facilita um pouco esse primeiro contato, mas é um desafio muito grande. Então, com o perdão da expressão, a gente toma muita porrada no campo, né? Porque no dia a dia as pessoas têm essa desconfiança, têm essa questão cultural, têm essa coisa do preconceito. Quando eu vou atender um produtor, né, que, poxa, o cara tem lá 6, 10 mil hectares produtivos, né, ou de grãos, ou de café, enfim, do que seja, né, variado. E eu vou falar de seguro com ele tem arrepios. Por quê? Porque ele está na cabeça dele pensando naquele favor que ele fez para um gerente há 2 anos, do cara que, eu te dou essa linha de financiamento, essa linha de crédito, mas você vai ter que comprar esse seguro aqui. E aí, não, daqui a um mês você pode cancelar esse seguro e a gente segue a nossa vida, mas a gente tem que ter essa contrapartida. Então, isso como ferramenta de barganha, né, é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho que a gente desenvolve. Mas apesar dessas pancadas, e eu gosto sempre de enaltecer isso, o nosso trabalho, toda vez que ele é colocado em prática, sobretudo quando a gente leva uma indenização securitária para uma família, para um profissional liberal, para um produtor, o propósito que a gente faz é muito reforçado. Tem uma família que eu atendo aqui no Norte, que eu conto isso e me deixa até muito emocionado, porque em alguns anos atrás, era um médico e ele tinha feito um seguro de vida comigo. E, para quem não sabe, seguro de vida não cobre apenas morte, mas também tem a possibilidade de nos indenizar caso a gente tenha algum problema relevante em vida. E, gente, o médico, eu brinco que a renda dele vai de 100 a 0, 0 a câncer, um câncer relevante.
E ele ficou basicamente 1 ano sem poder trabalhar. 1 ano inteiro cuidando da saúde dele. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Quem já teve um caso na família de câncer na região da garganta sabe o quanto que isso é dramático. E aí, na época, na hora do desespero, ele lembrou, né, que tinha o seguro de doença, me ligou. E olha que interessante, a gente indenizou e com o recurso dessa indenização, ele pôde passar por todo esse tempo. E eu descobri depois, porque eu também atendi um cliente dentista, onde a esposa dele trabalhava, que no momento que ele descobriu o câncer, o desespero financeiro foi tão grande que ele colocou a casa dele à venda. O único bem, o teto onde os filhos dele moram, ele colocou à venda. Quando ele recebeu a indenização do seguro, aquilo ali manteve a casa dele. Então, quando eu fui até ele alguns meses depois, após o final do tratamento, né, para ver como é que ele estava, e ele ainda muito debilitado, mas ele me agradeceu. Eu fui na casa dele e ele falou assim: tá vendo essa casa que a gente está aqui? O seguro me ajudou a manter. Porque se eu não tivesse recebido aquela indenização, eu teria perdido o teto onde os meus filhos dormem. Essa questão do propósito, né, como o Sim. Guilherme falou, isso compensa todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, porque não é fácil, né? Às vezes eu vou agendar uma reunião por telefone, o sujeito vê uma ligação desconhecida, de um número desconhecido, ele nem atende, Exato. né? Eu tenho muitas barreiras, a dificuldade ela é muito grande. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem esses casos, né, como o que o Guilherme acabou de contar, isso renova na gente uma crença no que a gente faz, no propósito, na importância do nosso trabalho que não tem preço, né? A gente sempre comenta, né? O sujeito que às vezes, né, é pai de família, tem filhos, em idade de educação, se ele sai de casa e não volta, Thiago, não é só um pai que os filhos vão perder. É o pai, talvez a escola, que não vai ser mais a mesma. Talvez o supermercado não vai ter os mesmos itens. Talvez as viagens que ele costumava fazer não vão ser mais feitas. Então, ou seja, eu tenho, além de um impacto emocional muito grande, um impacto financeiro e um impacto na própria vida daquela criança. Então, assim, para quem tem filho, eu acho que isso é um negócio que é inegociável. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. E se eu paro para pensar numa tendência da sociedade brasileira hoje, que é de uma qualificação cada vez maior, de uma manutenção dos filhos junto aos pais por cada vez mais tempo, bom, na minha época, e assim, na época dos meus pais, aliás, era comum você sair de casa com 18 anos, né? Ia fazer uma faculdade fora e acabou. Hoje em dia, o sujeito ele está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, Livre docente. e quando ele chega do pós, né? E essa convivência, que por um lado é positiva do ponto de vista emocional, pode também não ser, porque eu estou criando pessoas cada vez mais dependentes também. Então, assim, se eu tenho uma responsabilidade, poxa, acabei de ganhar um filho, pelos próximos 25 anos, cara, 25 anos é muita coisa. Quanto que eu gasto por ano? Você já fez essa conta? Porque se forem, por exemplo, Léo, eu gasto 10 mil reais por mês. São 120 mil reais no ano. São 1 milhão e 200 em 10 anos. São 2 milhões e meio de reais em 20 anos. Se eu estiver falando de um sujeito que gasta isso com filho, e não é incomum, às vezes eu tenho lá um curso de faculdade, eu tenho um curso, eu tenho a natação, eu tenho, porque também tem essa questão, né, da gente querer sempre o melhor para os nossos filhos. Poxa, eu estou falando de um recurso relevante. E que se de repente eu não tenho mais uma projeção de construir essa receita ao longo do tempo, eu tenho um impacto que é muito grande. Ou seja, é claro que eu tenho essa garantia em vida, que é talvez mais importante para quem está vivo, claro, mas eu também tenho as garantias para quem fica, né, no âmbito familiar. Quando você pensa numa empresa, imagina a empresa recebendo ali uma injeção de capital segurado para, às vezes, comprar as cotas do sócio que faleceu, eu não perder a tomada de decisão, não ter que pulverizar a tomada de decisão e os sócios que sobreviverem conseguirem tocar o negócio, conseguirem seguir, né? São modalidades aí, aplicações das mais diversas para esse tipo de situação que o seguro de vida pode proporcionar, né? Eu posso, por exemplo, pensar também numa outra utilização que a gente tem trazido para alguns casos muito estratégicos, para uma modalidade específica de seguro, que é o seguro whole life, né? Que além, obviamente, de ter um período de pagamento, é legal ele ter comentado isso, né? Eu tenho um caso lá em Belo Horizonte de um pagamento também de diagnóstico de doenças graves. Foi muito interessante porque era uma situação que não tinha muito o que ser feito, né? Era um câncer já em estágio terminal que foi descoberto, e a gente ficou ali na dúvida se pagaria
for descoberto de forma precoce, ele pode acabar com a vida do sujeito em poucos meses. E foi o que aconteceu com esse meu cliente. A gente levou a indenização de doenças graves, mas não tinha muito o que ser feito em relação ao tratamento, sabe? Ele não tinha muita alternativa. E tal, e ele falou uma coisa muito marcante para mim. Ele falou assim, Léo, eu vou fazer uma viagem com a minha família, porque eu quero deixar para eles uma lembrança de felicidade, de alegria. Ainda que seja a última lembrança que eles vão ter de mim, vai ser uma lembrança boa. Não de alguém que está morrendo por conta de um tratamento de câncer. Então, assim, eu tenho essa lembrança positiva que reforça muito o nosso propósito, justamente nesse sentido. Por quê? Poxa, Criou condições pro cara. eu não preciso necessariamente usar o recurso da indenização para pagar o meu tratamento. Eu posso fazer isso se eu quiser, mas né, eu já ouvi muito isso de cliente, né? Naquelas falsas objeções que a gente sempre escuta. Ah, mas eu tenho o melhor plano de saúde do mundo, que cobre absolutamente tudo. Traga liquidez para o seu patrimônio, aumente o seu patrimônio. Aqui a gente está falando de uma diversificação, né? Uma forma de, obviamente, minimizar o risco em decorrência de uma situação que você, mais uma vez, não controla. Então isso é muito legal. Eu não tenho que prestar contas de como que aquele recurso está sendo utilizado também. Essa é uma outra. Me procurou, são até clientes meus, amigos, e um dos sócios comentou comigo, falando assim, Guilherme, a gente hoje entende a necessidade do seguro como algo fundo desse patriarca, e após o falecimento desse patriarca, o improvável do que foi ajustado pela vontade do pai. Graças ao recurso de vida, do seguro de vida que ela recebeu, ela foi a beneficiária, ela pôde fazer algo que juridicamente a gente fala absurda, mas dada aquela realidade, ela falou, olha, eu vou usar o dinheiro do seguro de vida do meu falecido marido para poder arrastar essa discussão o mais longe possível. Ela tinha, na prática, ela acabou saindo vitoriosa dessa questão graças ao seguro, ou seja, por melhor que tivesse sido o planejamento jurídico, né? E assim, é lógico, né, que a gente está falando só coisas muito boas, né, sobre esse tipo de projeto, de planejamento, de gestão de risco, etc. Mas se você me perguntasse, Léo, e qual que é assim, a contrapartida disso, né? Qual que é? Porque você só está falando de coisas positivas, etc. Tem um ponto que é muito importante, né? A gente sempre bate nessa tecla e tem que esclarecer, desde os projetos mais básicos e simples até aqueles mais complexos e mais vulto de apólices envolvidas, etc., que é a análise de risco feita pela seguradora ou pelas seguradoras, né? Nós temos hoje no Brasil alguns players que são os principais entre aqueles que mais pagam benefícios, que conseguem emitir apólices com um capital segurado maior e etc. E esses players eles estão cada vez mais rigorosos na análise de risco para aceitação daquele cliente, daquele projeto. Se os meus pais tiverem alguma condição de saúde, eu preciso informar aquilo para a seguradora, sob pena de eu não conseguir a aprovação daquele projeto e ao mesmo tempo, pode ser que isso impacte também o custo do meu projeto, então, pelo cliente que está contratando aquele projeto, então ela vai investigar a fundo aquele perfil para que... Vocês olham o Instagram também? Olha o Instagram. Esse cara não tá metendo louco. O avião, helicóptero, dando tiro. Né? Mas essa área de subscrição de risco, ela é o ouro de toda seguradora. Por quê? Se eu tenho uma carteira de clientes saudável, em tese o meu risco é menor. Se eu tenho uma carteira de clientes segurosa, então a gente falou de muita coisa boa, mas qual que é o principal desafio? É a aprovação dos projetos. Para você ter uma ideia, a gente sempre recorre, quando é possível, a Prudential, que talvez o principal player aqui no nosso mercado em relação ao pagamento de benefícios, ao acesso ao capital segurado e etc. Mas num projeto de sucessão que nós desenhamos recentemente para um grupo de restaurantes e etc. aqui no Brasil, cooperações em múltiplos estados, nós tivemos que fazer uso para um dos sócios de uma segunda seguradora, porque a Prudential não aceitou esse risco a princípio. Então, ou seja, até esse desafio a gente tem que, obviamente, lidar, porque o timing de contratação, a janela de oportunidade para contratação de seguro de vida, ela é cruel. É curta. E a gente não tem previsibilidade sobre o que pode acontecer para inviabilizar a contratação desse projeto. Então, quando que eu deveria contratar? Quando que eu deveria buscar Léo e Guilherme, né, e Thiago, um planejamento financeiro, uma gestão de risco através de um seguro de vida? O quanto antes, você já devia ter procurado. Ainda que você não seja rico,
Exato. classe média ou até baixa. Ele pode fazer um seguro de 100 mil reais, que contempla a realidade dele. Perfeito. Ou um seguro de 100 milhões, que contempla a realidade do cara. Cada um com sua realidade. Essa semana eu tive a oportunidade de desenhar um projeto para um padre que também tem uma renda não muito relevante, Você... mas ele se preocupou. Olha, interessante. Ele trabalha fazendo enterros. Enterros? Enterros. Por ser um padre, ele enterra 3, 4, 5, 6, 7 pessoas por semana. Cara novo. Cara ali de 30 e poucos anos. E ele começou a refletir sobre o fato da vida ser tão, né, vulnerável, né? A beleza da vida é indissociável da fragilidade dela. É efêmero demais. Então ele me ligou e falou assim: imagina só, Guilherme, eu tô aqui todos os dias enterrando pessoas, como você bem disse, Thiagão. A gente consegue desenhar uma solução para todo perfil de cliente. Do cliente que tem uma necessidade menor até um cliente que tem uma necessidade gigantesca de proteção. Nós, por exemplo, né, um caso relativamente recente, que foi muito relevante, né, foi paradigmático para a gente em relação à forma que a gente conduz o nosso trabalho, foi, por exemplo, o benefício através de apólices de seguro de uma geração em função da outra, pulando a segunda intermediária. Então, por exemplo, avós que já não são mais elegíveis, justamente por conta dessa questão do underwriting de saúde, já não são mais elegíveis, mas que são responsáveis, etc., é de 14 anos de idade aqui no É baixo. Então, se tem um presente que é o melhor presente que a gente pode dar para os filhos numa idade como essa, é um seguro vitalício. Porque, às vezes, quando ele tiver com 35, mais avançado que o nosso nessa perspectiva financeira, principalmente na Ásia, nos Estados Unidos, alguns da Europa também, desde o nascimento de uma criança, os pais já fazem para ela algum tipo de planejamento financeiro, desde o nascimento. Então, às vezes, eu sou procurado, né? A gente também encontra as pessoas certas, né? Clientes que têm essa consciência, eu nem ligo. Quando os filhos completam os 14 anos, estão me ligando para fazer as apólices. Por quê? Porque sabem que o custo é um custo irrisório para uma garantia extremamente alavancada. Eu posso estar formando para ela uma reserva financeira, eu posso estar garantindo para ela uma série de situações para uso em vida. Então, ou seja, é o melhor presente que um pai pode dar para um filho, na minha opinião. Por quê? Porque contribui para a educação financeira dessa criança, né, desse adolescente, contribui para que ele consiga, obviamente, prosperar financeiramente no futuro, porque ele já tem ali, obviamente, uma gestão do risco que está em cima dele, obviamente, e ao mesmo tempo é algo que você está fazendo em benefício de uma próxima geração. Então, nesse desenho que foi feito, num seguro vitalício, em que um avô contrata para um neto uma apólice de seguro vitalício, eu estou usufruindo justamente dessa janela de oportunidade para beneficiar alguém que vai pagar um valor irrisório para a contratação de um capital segurado extremamente relevante. Nos Estados Unidos tem idade ou não? Mínima? Assim, depende do estado. A legislação lá varia muito por conta do estado. Mas Né? só Então, um exemplo. depende. Mas, por exemplo, eu sei que em Nova York é possível contratar seguros de vida para crianças acima de 8 anos de idade. Entendi. Né? Nessa modalidade de seguro vitalício, do whole life, mas isso vai variar muito de estado para estado. Agora, como a gente estava comentando, né? Se eu tenho uma análise de risco de saúde e tenho também uma análise de risco financeira, é nesse momento que eu vou avaliar também a organização desse cliente. Porque se ele não estiver muito bem estruturado financeiramente para comprovar a seguradora e as instituições financeiras que são envolvidas na viabilidade desse projeto, não tem ali condição para trazer isso, dificilmente aquele projeto é aprovado. E é lógico, né, Tiago? Quanto maior é o projeto, maior a dificuldade de aprovação. Então, maior o rigor, o critério da seguradora para tentar alcançar aquilo. E aí que vão entrar nesse momento, né, profissionais como o contador, como o advogado, que vão instruir e auxiliar aquele cliente para que ele, obviamente, tenha essa organização e consiga contratar esses projetos. Que bacana, né? Eu conheci o Guilherme tem 1 ano e pouco já, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos, né? E assim, eu não sabia dessa ferramenta. Se eu soubesse isso há anos anteriores, com certeza teria feito, não só para mim, mas oferecido para os clientes, entendeu? De modo geral, entendeu? Porque ela faz total sentido Claro. na operação, na vida, na sucessão dos negócios. Eu perdi um cliente, na verdade, não chegou a ser cliente em Sinop, foi uma história que me marcou muito. Eu lembro da história. Eu tive com ele após uma viagem de reconhecimento do nosso negócio, eu tinha chegado, ele me foi referenciado por um amigo, um cliente em comum,
E imagina um cara que tinha uma situação confusa, familiarmente falando. Tinha 3 casamentos já. Cara, no auge da sua forma física, 40 e poucos anos, super saudável. E a gente tomou um café, porque, né, mineiro adora tomar café. Então eu sentei com ele e ele me abriu a vida dele. E falou, cara, realmente eu tenho agido de uma forma um pouco inconsequente, tenho feito negócios ali de risco, e tem minha filha mais velha que já tem filho, tem meus 2 filhinhos aqui de 13 e 14 anos, e tem a minha terceira esposa que eu acabei de separar. Confusão. Resumo, ele sentou comigo e eu deixei meu cartão com ele, desenhei o projeto para ele e marquei para outra segunda-feira de apresentar. Na outra segunda-feira, ele desmarcou a reunião comigo e falou assim: cara, eu tô me sentindo um pouco mal. Se você não se importar, eu queria sentar com você na próxima segunda-feira. Na segunda-feira que vem, que eu vou estar aqui no meu escritório, tranquilo, você pode vir aqui. Na sexta-feira à noite, ele pegou a moto dele e ia para uma viagem para o Pará e ele sofreu um acidente e morreu. Quem me ligou para dar essa notícia foi a filha mais velha dele. Porque a única coisa que ela achou na carteira dele foi a CNH e o meu cartão de visitas. Olha. E ela me ligou quase assim, diz pra mim que meu pai tinha um seguro, porque a gente vai precisar muito disso. Então acho que foi talvez a ligação mais dura que eu já tive que dar na vida pra alguém. A resposta mais dura que eu tive que dar, do tipo, eu não consegui chegar a tempo de proteger seu pai. Por uma fração de dias, porque um seguro a gente sempre tem que lembrar que um seguro de vida, após o pagamento do primeiro prêmio, que é a primeira mensalidade, né, ou anuidade do seguro, o seguro já tem a proteção, mesmo em fase de proposta. Ou seja, a seguradora ainda vai avaliar o risco, mas Não quando entendi. eu pago o primeiro prêmio, a seguradora já é obrigada, por lei, a cobrir aquele risco. Ou seja, Informação bacana, é. se eu tivesse visitado esse cliente na segunda-feira anterior Se ele tivesse pago na e ele terça. tivesse pago na terça, na sexta-feira, certeza do cara, E o problema não é a mulher, tá? O problema, certeza que não era as mulheres, é o cara, porque casou 3 vezes, não é possível que o cara não aprendeu. Ele ia casar, opa, ele possivelmente ia casar quarto, entendeu? Ia separar de novo. e a empresa do Certeza. cara que tinha o nome dele, olha que loucura isso. A empresa que tinha o nome dele acabou 7 dias depois da morte dele. Vida que foi junto da vida dele. Cara, eu penso assim, cara, por que o cara não pensa, talvez não nele, mas na família, né, cara? Nos filhos que vão ficar. Porque, assim, é muito. Ou é desorganização, assim, na maioria das vezes é desorganização, ego, acho que é muito pouco, entendeu? Mas, cara, o reflexo é muito grande. Assim, cara, você muda a vida da pessoa, entendeu? Se você não tiver dinheiro, você não vive, você não sabe. Não é nem a questão de. Não é que vai trazer um conforto da perda, mas vai trazer estabilidade para ele poder continuar. Eu sempre falo que essa indenização, nesse momento, ela serve muito para comprar tempo, para que você e a família não tome decisões precipitadas. Exato. É aquele caso que a gente estava comentando da fazenda, né? Uma coisa é querer vender uma fazenda de 10 milhões, outra coisa é precisar vender. Uhum. Se surge uma proposta de 6, 7 e eu preciso daquele recurso, eu vou vender, que é quando surgem as oportunidades, né? Às vezes no imóvel urbano, no imóvel rural. Então, para evitar esse tipo de coisa, é importante a gente ter essa, essa, essa consciência, né? Agora, o que você falou, Thiago, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a questão não é nem talvez o egoísmo, talvez a falta de planejamento, eu acho que nem é isso. Hoje, o nosso maior desafio no nosso trabalho é a falta de informação. Informação. Por isso que uma oportunidade como essa aqui que a gente está tendo, né, de levar informação de qualidade às pessoas que estão acompanhando aqui seu podcast, eu acho que é uma oportunidade de ouro. Por quê? As pessoas hoje, elas não têm acesso ao trabalho que a gente desenvolve, não porque elas não querem ter, ou porque elas não acreditam no seguro, ou porque elas. Não, é porque elas não conhecem o trabalho que é desenvolvido, elas não têm o contato do Guilherme, elas não sabem que a gente trabalha Eu não sabia, pô. como referência. Exato. Então, ou seja, hoje a gente tem esse problema da falta de informação, que eu acho que é o maior gargalo do nosso negócio, porque se você parar para pensar em todas as circunstâncias que a gente comentou, dos riscos que a gente não controla em termos de saúde, da única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai faltar, do nosso Estado brasileiro, né, que nem sempre ajuda, para não dizer que atrapalha às vezes, né, o empresário, o negócio, ou seja, são tantos riscos aos quais a gente está exposto que não faz sentido alguém ter uma conversa dessa com a gente e não contratar. Ele não vai contratar se ele não for elegível, eventualmente, se ele não tiver recurso para aquilo, apesar de que, como você falou,
A gente pode atender do mais básico ao mais complexo e, ao mesmo tempo, se ele não tiver entendido. Fora isso, é muito difícil do sujeito não entender a importância daquele trabalho que está sendo desenvolvido e contratar o seguro. Então, acho que hoje o maior desafio nosso é a falta de informação, né? A gente tenta levar isso de forma orgânica para os clientes, mas é um assunto muito delicado também, né? Eu preciso dessa conversa. Hoje, claro que com as ferramentas digitais, a gente acaba conseguindo atender o Brasil todo, né? Como eu comentei com você, eu tenho apenas 2 estados dos 26 em que a gente não tem clientes ainda, né? Que pode ser que o pessoal do Acre que está assistindo a gente Assistindo nós aí. manda uma mensagem lá para o Guilherme, enfim. Claro, estou brincando, mas hoje com a internet, né? Essa mudança aí na comunicação, a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então é muito possível que esse gargalo que a gente tem hoje, ele seja cada vez mais superado, né? Mas ainda é um gargalo, né? A falta de informação. E aí, quando eu venho a uma região como a de vocês, extremamente próspera, eu gosto de falar isso com muito respeito, né? Que tem muita gente trabalhadora, porque é riquíssima, mas não é porque as coisas não vêm de graça. A minha esposa produz café e, poxa, eu acompanho, né? Esse café é dela? A ida. Esse que você me trouxe? Esse café não é dela. A dela eu ainda vou trazer no momento certo, fica tranquilo, numa próxima. Aí, tá vendo, Mariana? Você já prepara aí um café pro Despacha Thiago. pra nós, café, fia. Próxima, Não esconde ouro, não. Mas eu brinco com ela o seguinte, Thiago, né? E assim, quem produz em geral, né? Poxa, para eu servir uma xícara de café, né? Um copo de café como esse daqui, são muitas horas de trabalho, são muitos processos. O desafio é enorme, é gigante. Para alguém chegar e falar que aqui a região de vocês é rica. Não, não é rica. É gente trabalhadora, é de gente que busca, né? Poxa, o trabalho no campo, ele é um trabalho dificílimo, desafiador. Os números são muito grandes. Se o sujeito, né? Esses dias eu ouvi também de um outro cliente meu que também é fazendeiro, falando comigo da realidade do agronegócio aqui no Brasil, falando, Léo, como a gente às vezes tem uma operação muito alavancada, né, porque os custos de financiamento são relativamente baratos e a gente tem uma receita pontual em determinadas épocas do ano, o sujeito que não tiver escora, se ele tiver um imprevisto de uma safra para outra, ele desaba, ele cai. Então, assim, eu estava dizendo, a região de vocês, que é uma região muito próspera, ela é muito próspera porque tem pessoas que trabalham demais, porque tem gente que enxerga e enxergou aqui oportunidades com atitude. E aí eu vejo uma grande oportunidade para um trabalho como o que a gente desenvolve, para uma região como a de vocês, que é justamente trazer para esses grupos, para esses profissionais que, obviamente, entregam para o trabalho deles o que eles têm de melhor, que é a energia, que é o tempo, uma ferramenta de gestão de risco. Uma ferramenta que minimiza os impactos numa situação de imprevisto, que vai trazer ali um pouco de conforto, como vocês falaram, né? No momento em que há extremo desconforto, seja financeiro ou emocional. Então, ou por motivo de doença, alguma coisa. Eu ainda acredito que o nosso trabalho aqui no Brasil, Thiago, ele está engatinhando, né? Eu falo isso muito com os franqueados, com os clientes, né? Assim, apesar de a gente ter um crescimento que é orgânico e que é relevante percentualmente falando aqui no Brasil nos últimos anos, ainda são muito poucas pessoas que têm acesso ao nosso trabalho. E eu ouvi de um dos franqueados, né, para quem eu presto consultoria, um sócio, falou outro dia e eu achei o máximo, né? Ele comentou, Léo, quem é que deve fazer seguro de carro? Quem tem carro. Quem é que deve fazer seguro de vida? Quem está vivo. Então, ou seja, todo mundo precisa do nosso trabalho, ele está certíssimo. Acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande de desenvolver um mercado que ainda é incipiente aqui no Brasil, apesar de ser um mercado, obviamente, secular, né? As garantias securitárias, elas aqui no Brasil têm mais de 100, 150 anos, né, que já existem. No mundo, então, nem se fala. Nós estamos falando de um dos instrumentos financeiros mais antigos do mundo e que, obviamente, funcionam, né? Funcionam já há muito tempo. Então, eu tenho toda essa circunstância num terreno que é muito fértil para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, o que me alegra muito, além do propósito, né, como o Guilherme comentou, além dos cases que são cases que mexem muito com a gente do ponto de vista emocional, é quando eu visito qualquer região do Brasil, é perceber que pouquíssimas pessoas ainda têm acesso ao trabalho que a gente desenvolve. Então, existe um campo aberto, muito próspero e muito claro de trabalho para que a gente consiga desenvolver o que a gente faz. E as pessoas precisam do nosso trabalho, elas precisam conhecer o que a gente faz,
né? Poxa, se você conhece algum empresário que tem um patrimônio relevante, esse cara precisa do nosso trabalho. Se você conhece alguém que depende do próprio trabalho para gerar renda, esse cara precisa do nosso trabalho. Se você conhece alguém que é o pilar financeiro de uma estrutura familiar, esse cara precisa do nosso trabalho. Se você conhece alguém que precisa de ferramentas de distribuição de recursos em vida, esse grupo, essa pessoa, precisa do nosso trabalho. Se você conhece alguém que tem um sócio com igualdade de participação numa empresa, essa empresa precisa do nosso trabalho. Eu tenho que pensar a questão sucessória. A gente estava falando ontem, o empresário, ele cria um negócio com duas finalidades. Ou ele quer criar um negócio para vender, ou ele quer um negócio que vá seguir, que vai se manter. Então, para essas duas frentes, eu tenho uma ferramenta que traz essa tranquilidade. Né? Um outro caso, né, se vocês me permitem aqui, que eu acho que é legal compartilhar, nós também desenvolvemos um projeto bastante estratégico de uma indústria em um outro estado, uma indústria relevante, e os sócios participam muito de licitações internacionais, né? Produzem materiais aqui no Brasil, etc. E um dos critérios para contratação era justamente garantias financeiras que aquela empresa teria no caso de ausência de um dos sócios, no caso de uma sucessão. Por quê? Porque, às vezes, num contrato de execução continuada por um longo prazo, eu preciso também ter a tranquilidade que aquele negócio ele vai se manter independente dos sócios que estão à frente dele, porque são contratos, às vezes, Thiago, bilionários. Né? Então, eu preciso trazer essas garantias para o negócio. E aí, nós conseguimos desenvolver para eles garantias, através de garantias securitárias, né, um capital segurado bastante relevante, junto aos sócios, permitindo 2 pontos. Primeiro, que o negócio tivesse uma alavancagem imediata. Então, no dia seguinte à aprovação do projeto de todos os sócios, eu consegui dobrar o valor de negócio. Então, a gente fez uma apólice que fosse equivalente ao valuation da empresa naquele momento, ao mesmo tempo que eu permiti que, com a ausência precoce de um daqueles sócios, né, a própria apólice de seguro de vida indenizasse a família daquele sócio que veio a faltar e as cotas fossem redistribuídas, claro, um trabalho desenvolvido em conjunto com escritórios de advocacia, com escritórios de contabilidade, para que a operação fizesse sentido dentro daquele cliente. E, ao mesmo tempo, eu coloquei aquele cara num patamar de competitividade que ele ainda não tinha experimentado. Por quê? Porque agora ele não é um cara mais de X, ele é um cara de 2X. E ele consegue chegar com uma garantia já posta, já contratada, em qualquer licitação que ele vai participar fora do país. Inclusive, depois disso, a notícia que a gente teve, inclusive, que nos trouxe muito orgulho, foi que 2 das licitações que eles estavam participando de valores relevantes foram contempladas, né, através da empresa. Então, assim, até mesmo nesse arranjo, que às vezes um arranjo que demanda um pouco mais de técnica de quem está por trás, para identificar aquela oportunidade de desenvolver algo voltado para aquele negócio, para a pessoa jurídica, porque a gente falou muito da pessoa física, mas eu também tenho a abordagem da pessoa jurídica. Cara, é um negócio que é extremamente inteligente. E tem um negócio interessante que eu não sabia, tá? E assim, nesse mundo aí de vocês, eu tô até pensando em mudar de profissão, na verdade, já tem algum tempo já, porque é um produto muito fácil de vender, teoricamente, entendeu? Teoricamente a gente vai ver, todo mundo precisa. Quem tá vivo precisa, entendeu? Perfeito. Então, assim, mas uma coisa que eu não sabia, que eu achei muito interessante, estrategicamente, o empresário, são aquelas empresas que têm alguma situação com fisco e que você pode colocar um seguro garantidor na operação. Ele não precisa desprender de um bem, de um patrimônio, para dar de garantia, para poder tocar o processo ou poder discutir o processo na íntegra, entendeu? Sim. Então, assim, porque assim, geralmente quando você vai numa esfera federal ou estadual, você fica sem CND, às vezes. Perfeito. E aí você perde todos os benefícios fiscais, Perfeito. tecnicamente falando. Então, quando você dá aí, geralmente o fisco, tanto federal como estadual, eles pedem algum bem de garantia para poder discutir a questão tributária. Perfeito. Ou a questão de uma multa, ou uma questão, uma coisa. E eu não sabia que tinha essa ferramenta, cara. É uma puta de uma ferramenta. Não, com certeza. Para a questão da execução, Isso. né? É claro. Garantia judicial, ferramenta fantástica. Os seguros garantia, né? Eles são também uma ferramenta tão tradicional quanto o seguro de vida, mas que funcionam para situações bastante específicas e que vão exigir, apesar de obviamente reduzirem o custo, né? E reduzirem ali que você impedirem, na verdade, que você separe uma parte do seu patrimônio para justamente dar em garantia para uma execução, eventualmente se você está discutindo alguma situação tributária, fiscal,
eu tenho, sobretudo, uma necessidade, até mesmo para esse momento, de ter liquidez. Então, é o que a gente estava falando também, mesmo para a contratação de um seguro-garantia, eu preciso ter liquidez. Sim. Por quê? Porque, para pensar, Thiago, sem liquidez, eu não tenho condição de fazer de realizar nenhuma solução, qualquer que seja. Então, a gente sempre brinca, né? O nosso trabalho, ele não é um trabalho que compete com o trabalho desenvolvido, às vezes, por uma empresa de organização patrimonial, como a holding. Sim. Não existe essa competição. São coisas que andam em paralelo. Por quê? E eu sempre gosto de comentar. Em última análise, se eu organizo muito bem o patrimônio através da holding e tento com ela reduzir os tributos que vão ser cobrados em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, que são talvez os dois principais papéis de uma holding, eu não resolvi com ela a questão sucessória, os custos de sucessão, porque, em última análise, as cotas daquela holding elas vão para o inventário do mesmo jeito. E, em segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é justamente uma ferramenta securitária que entrega liquidez. O papel, ele aceita qualquer coisa. Se você quiser escrever que A não é B e que B não é C, o papel ele vai aceitar aquilo ali e pode ser que no momento de assinar os papéis aquilo ali faça algum sentido, mas na verdade não faz sentido nenhum. Então, em última análise, o que resolve o problema? Dinheiro, liquidez. Então, é aquela coisa. Ferramentas que gerem liquidez sempre vão ser e vão exercer um papel fundamental em qualquer estrutura, seja societária, na pessoa jurídica, seja pessoal, quando a gente fala de uma família, de um grupo, na pessoa física. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vou para Las Vegas ou para Las Veras? Aguardemos. Las Vegas é uma coisa, Las Veras é aqui, tá? Veras é Las aqui. Veras, o bicho é bom demais aquela placa. É sensacional, o cara é muito criativo. O Léo ainda nunca foi lá, mas ainda tem uma cidade aqui no Chamado Vera. Aí os caras colocou uma placa escrito Las Vera, entendeu? Las Veras. com as placas De Las Vegas, entendeu? Ah, é? É, por isso que eu perguntei. Uai, bom também. O Guilherme, conta uma história boa. Aí você lembra assim que realmente, fora aquela de chorar, sem chorar. Não, pelo amor de Deus, É. gente. Já não precisa ficar falando aqui pra falar de Acho que aquela da história que você importância contou do- ontem é interessante, aquela pessoal lá do produto da castanha e tal. Cara, assim, a gente sabe o quanto que empreender em família é desafiador, né? E às vezes você pode ter um ótimo negócio que se você não tiver um alinhamento ali com os seus sócios, esse negócio pode acabar, mesmo tendo um potencial gigantesco, né? E a gente acompanha várias famílias aqui no estado, enfim, grupos patrimonialmente relevantes, que têm muita história, muita tradição. Muitas vezes a gente observa histórias se repetindo, né? Padrões se repetindo. Então, a gente estava comentando ontem, né, sobre uma história de um amigo e um cliente que eu acompanho, que estava tendo alguns desafios com o sócio, que estava repetindo teoricamente Sim. o ciclo, né, do pai, que inclusive já faltou, mas que era uma pessoa difícil, vamos colocar assim, né? E ele tá repetindo os padrões de comportamento do pai nessa iniciativa. E é um negócio, assim, não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, mas é um negócio muito grande em termos de potencial. Um negócio que pode vir a ser gigantesco em escala global, né? Levando produtos em commodity brasileira com valor agregado. Mas que por desentendimentos, às vezes, ali de pessoas que estão à frente, tem um negócio que fica com o futuro comprometido, né? Então, é mais uma razão para a gente colocar tudo que a gente está falando aqui em cima da mesa e discutir, gente, porque empresas são feitas de Gente, pessoas. Não interessa. O Google, Apple, mesmo as maiores empresas, elas são feitas de pessoas. E muitas das vezes, o que leva ao fim de uma empresa é não haver consenso nas relações humanas, sobretudo das pessoas que tomam as decisões. A gente observa negócios que têm potencial gigantesco, às vezes, vindo a cair, né? A não dar continuidade em virtude disso. E assim, estava até comentando aqui com você antes da gente começar o podcast, né? Como é que história a gente poderia ficar aqui até amanhã contando, né? A gente foi recentemente para o Rio de Janeiro, né? Numa viagem de reconhecimento da franqueadora, né? Já foi ao Rio, todo mundo sabe, né? Biscoito tradicionalíssimo do Rio de Janeiro. Todo lugar que você vai no Rio de praia,
passa o camaradinha vendendo. Olha o Biscoito Globo, olha o Biscoito Globo. E aí, para quem não sabe, essa empresa hoje está passando por uma batalha relevante na esfera jurídica, porque o fundador da empresa, né, ele teve a entrada de alguns sócios, ele veio a faltar, a parte dele da empresa, que se não me engano era de 25%, que deveria, né, na verdade, remunerar, né, indenizar a esposa e a filha, ela foi quantificada no balanço que eles fizeram do inventário para naturalmente, né, deixar um recurso pequeno para elas em R$ 250 mil. Pô, gente, uma empresa que distribui produtos no estado inteiro, no Brasil inteiro, você vai falar que 25% dela vale 250 mil? Então, naturalmente, a esposa e a filha entraram na justiça, conseguiram bloquear as contas da empresa. Ou seja, você tem uma empresa hoje que tem problemas graves do ponto de vista financeiro, porque ele tem as suas contas bloqueadas. E talvez uma história, né, de meio século ali pode passar por um risco que poderia ser resolvido com apólices de seguro. Porque se eu faço um seguro dos sócios e a empresa recebe um capital segurado justo pela parte daquele sócio, aquela mesma empresa tem condições de sentar com a família, que tem direito, de fato, à participação daquela empresa, e falar, olha, a gente entende que vocês não precisam de entrar na operação, tá? Mas toma aqui um valor justo por tudo o que o teu pai, o teu esposo, né, fez aqui por essa empresa, para que sejam, de fato, relações mais justas. Eu sempre acredito muito no princípio da justiça. E a justiça financeira é algo que pode ser obtido através de um bom planejamento de seguro. E é interessante se falar que esses dias atrás, esse tempo atrás, aconteceu algo similar, a falta de um sócio. E aí, se a gente for discutir isso na justiça, aí, cara, aí esquece. Esquece. Esquece porque é muito demorado. A empresa não tem tempo de esperar 2 anos no julgamento, 3 anos. É. Ela quebra. Ela vem a faltar, entendeu? Nesse contexto que a gente está falando de cada vez mais velocidade, o meu irmão é uma pessoa que eu tenho de muita referência. Ele hoje é um player relevante no mercado de franquias, né, no Brasil. Trabalha com consultoria em franquias, é sócio de um grande grupo lá no Sudeste. Uma coisa que ele me fala que eu concordo demais é que hoje a gente vive um tempo de velocidade exponencial. O que que isso quer dizer? O rápido hoje já está lento. Você tem que ser muito rápido. Porque a tecnologia, gente, de 2 anos para cá, a gente já tem inteligência artificial dominando boa parte de processos. Isso há 2 anos, se falar de chat GPT do jeito que ele é aplicado hoje, é impensável. Então, vamos projetar os próximos 2 anos, que é logo ali, estou falando daqui 24 meses. Como é que vai estar a nossa sociedade, os nossos negócios com o que tem surgido de tecnologia nos próximos 2 anos? O quanto que a gente tem absorvido essa informação, como o Leonardo muito bem pontuou, e trazido isso para dentro dos nossos negócios como diferenciais competitivos. E tem um detalhe nisso tudo, porque o empresário, quando ele não sai do seu ciclo, ele não conhece o novo. Não adianta, se ele não for para São Paulo, se ele não for para BH, enfim, se ele não for para congresso, ele não fica sabendo talvez da novidade, porque não chega a informação que você falou antes. O cara talvez não compre o seu produto porque ele não te conhece, não sabe a importância daquilo para você. E muito empresário, ele fica naquele mundo, naquela vivência pequena, e não sai para fora para buscar o novo. E o novo nem sempre tá onde você tá, entendeu? Toda vez que eu vou para São Paulo, alguma coisa, tem algo novo, um sistema novo, tem algo para implementar, tem algo para melhorar. Então, assim, a continuidade continuidade não, mas a questão de você poder trazer algo novo para o seu negócio é uma questão para sobrevivência mesmo do negócio. Não é nem talvez para você ganhar mais dinheiro, mas para você reduzir seu custo operacional e ter a melhor performance possível, entendeu? Sim. E a gente sempre comenta, né? Desculpa Claro. te interromper, Guilherme, mas a gente sempre comenta, o ser humano, principalmente o adulto, ele precisa entender, na perspectiva até da programação neurolinguística, os porquês. Então, dentro da nossa metodologia de abordagem, né, dos clientes, etc., a gente sempre costuma fazer perguntas para que ele próprio consiga chegar às conclusões que a gente espera que ele chegue. Por exemplo, de 0 a 10, Thiago, qual é o seu nível de importância para o escritório de vocês, o FCT? De 0 a 10. 0 a 10, na parte operacional, 0. Não precisa de mim. Na parte estratégica, considerar pelo menos uns 5, 6 aí. Legal. Então, das últimas 5 grandes decisões do escritório, de quantas você participou? Tá 5. Tá vendo como é que muda, né, a importância? Então, não tem nada de 5. A relevância é 10. 10. E aí, a gente às vezes pergunta para o empresário, né? Tá, então,
essa questão sucessória, ela tá bem desenhada, né? Que bacana, legal. E me conta aqui, no seu contrato social, como é que tá a cláusula de sucessão do contrato social da sua empresa? Hã? Normalmente essa que é a resposta. Hã? Já começa o modo DJ. E aí... Começa a gaguejar. O do DJ foi boa. Já começa Ou a seja, gaguejar. ninguém nem sabe o que está escrito, né? E aí a gente faz uma outra pergunta. Não, já que você não sabe, tudo bem. Se você... São 3 sócios aqui no escritório, né? Se um deles vier faltar amanhã, né? Pega o carro, vai fazer uma visita a um cliente numa cidade próxima aqui e não volta. Como que fica o escritório? E o que vai ser feito com as cotas desse sócio que vier faltar? E aí já começa a surgirem os questionamentos sobre a falta de planejamento para uma situação como essa, que normalmente não existe mesmo. E quando a gente tem essa conversa com os acionistas, né, com sócios minoritários, eles entendem cada vez mais a importância de ter esse tipo de ferramenta. Porque se eu perco o majoritário, eu vou fazer. Exato, eu não consigo comprar, eu às vezes não tenho liquidez para isso. Então, o minoritário, ele tem ainda mais interesse que essa situação ela esteja muito bem desenhada. E é o que a gente também passou lá em Minas Gerais, né, com outro caso de uma indústria também, fundada há mais de 60 anos, né, por basicamente 2 sócios, e com o passar do tempo, né, um desses sócios acabou assumindo a parte operacional do negócio, o outro cuidava mais dos aportes financeiros para viabilizar a saúde financeira da empresa e etc. E aí, com o tempo, esse sócio ele começou a ser muito mais relevante que o de aportes financeiros, mas eles tinham a mesma participação. E aí, num determinado momento, ambos vieram a faltar em épocas diferentes. E aí entraram os sucessores. De um lado, 3, do outro lado, mais 3. A empresa agora passou a ser conduzida por 6 pessoas. Esses 3, do lado daquele sócio que cuidava da parte financeira, não tinham o menor interesse em dar sequência no negócio, mas também não vendiam as cotas. Os outros 3, apenas um tinha noção do que estava acontecendo ali, ou seja, eu tinha um processo que não foi bem feito da perspectiva sucessória. Só que aí teve um detalhe. Um desses outros 3 sócios veio a faltar, e aí entraram mais 2. Então, de um lado eu tinha agora 5, do outro lado 3, e aí depois outros 2 faleceram. E aí você consegue imaginar o que aconteceu hoje, depois de 60 anos com essa empresa. É uma empresa cuja gestão ela é praticamente inviabilizada, porque eu tenho uma série de pessoas que têm igual direito de tomada de decisão E não tem conhecimento técnico. e que não têm conhecimento técnico nenhum do negócio. Eu também podia ter resolvido isso, às vezes, como o Guilherme comentou, com indenizações justas para que, no momento da ausência precoce daquele sócio, o sócio sobrevivente conseguisse, com a indenização da apólice de seguro, comprar as cotas daquele sócio que veio a faltar e incorporar aquelas cotas ao seu próprio direito e conseguir tocar o negócio. Se eu pulverizo tanto a tomada de decisões de um negócio, Thiago, eu não consigo tomar decisão. Eu não consigo dar sequência àquele negócio. É o grande problema da realidade das empresas familiares aqui no Brasil, que tendem a não passar da segunda geração. Raríssimos casos vão passar para a terceira geração e quase nenhuma, para não falar nenhuma, chegam à quarta geração do negócio. Então, ou seja, por quê? Porque não há no início ali esse planejamento. E aí é a importância do nosso trabalho, né, de orientação, Totalmente. de informação, de falar para o sujeito em determinado momento, olha, o seu negócio ele tem essa fragilidade. Nós precisamos pensar nesse ponto aqui, que é um ponto relevante. E, ao mesmo tempo, né, cuidar dessa questão da pessoa jurídica, que era o que a gente estava falando aqui há pouco. Essa perda de poder, eu costumo brincar que a gente tem que fazer de tudo para que a tomada de decisão da nossa empresa não vire eleição de condomínio. Sabe aqueles condomínios de 30 andares que junta 150 pessoas lá embaixo dando pitaco? O cínico, né? Tem o cínico. Ó, cuidado, que eu sou síndico, tá? Cuidado com o que vocês vão Deus. falar aí. Então eu falo, cuidado para a gestão da sua empresa não virar eleição de condomínio. Para que esse poder de tomada de decisão, né, não se dissipe na mão e faça com que essa empresa tenha naturalmente um futuro incerto e improdutivo. Porque a gente já viu, né? Reunião de condomínio, você fica 4 horas lá e só tem briga, tiro, confusão e porrada. Mas resolução raramente tem. E assim, Thiago, é legal, até usando aí, né, calçando o meu sapato aqui de síndico, eu acho que é importante até dar esse depoimento, que eu acho que é legal e faz um paralelo muito, muito pertinente com o que a gente está comentando, que poxa, às vezes eu estou numa reunião de condomínio, eu tenho uma série de problemas ali do condomínio,
E chega um monte de vizinho, né? Os proprietários das outras unidades, e vão pedir um monte de coisa. Ah, mas a gente tem que fazer isso, ah, a gente tem que fazer aquilo, ah, você tem que fazer aquilo, aquilo outro. E na empresa, a sociedade, também funciona assim. Se você tem sócios que não participam efetivamente do negócio e que só ficam pedindo, demandando, indicando, falando, mas que não trazem solução, só trazem problema, eu tenho uma dificuldade de gestão do negócio. E uma coisa é quando você tem uma sociedade que é construída ali, que tem muito tempo junto, que tem sinergia, etc. Sim. Enquanto a gente está ali naquele grupo originário, o negócio anda muito bem. Mas quando começam a entrar terceiros, que você não conviveu, que você não treinou, que não conhece a cultura, que não estão habituados ali àquela rotina de trabalho, que não estão engajados, né, obviamente, no modelo de negócios da companhia, eu perco ali completamente a tomada de decisão. E aí, para o sócio que está à frente dos negócios, aquilo ali vira um pesadelo. Por quê? Ele passa a ter pessoas que dividem o lucro, mas não dividem as responsabilidades. E essa, infelizmente, pessoal, é a realidade da maior parte das empresas familiares aqui no Brasil. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem que lidar. Por isso que a informação em relação à questão de governança, ela é básica para que a gente consiga ter um mínimo de estratégia de gestão dos nossos negócios. E nada impede você ter a sucessão e ter herdeiro, entendeu? Perfeito. Você vai remunerar o herdeiro pelo lucro e o sucessor pela atividade que ele executa na empresa e mais o lucro, entendeu? Perfeito. E não tem nada de errado nisso. Só que as pessoas têm que entender isso e colocar isso pra vigorar, entendeu? Esse que é o problema. O cara talvez fica naquela mentalidade só no mental e não executa o que precisa ser feito, entendeu? Passar da lógica de resolver o que é importante primeiro para a gente não criar urgências na empresa. Exatamente. Empresas que pensam sempre com bom planejamento, elas estão sempre agindo naquilo que é importante e elas têm pouco problema com, né, questões urgentes que surgem da noite para o dia. Eu falo que esse tipo de incêndio costuma aparecer para quem deixa o galpão descoberto, cheio de gasolina perto de madeira. Jesus amado. Não, fala de novo aí. Ué, incêndio aparece para quem coloca fogo perto, né? De Isso. madeira e de coisa que vai pegar fogo. Então, assim, tem que prevenir, tem que prevenir. Isso mesmo. E o remédio é prevenção, não adianta. Não sei você, Arthur, mas vai ser complicado arrumar outra galera pra falar. Cada vez mais tá subindo o nível dessa porra aqui, bicho. Tá foda. Vamos ver o que vai Isso, rolar A hoje à gente que tarde. agradece. Então, assim, hoje nós estivemos com. Quer fazer mais algum comentário? Alguma Quero te agradecer, Thiago, mais uma vez. Acho história, alguma coisa que a gente que Eu foi acho uma que- tremenda oportunidade de levar informação para as pessoas. Eu quero ressaltar o que o Leonardo já falou aqui também. Eu que vim do mercado da comunicação, sou jornalista de formação, eu falo que o jornalismo, o ouro é a informação. A Uhum. informação é o maior patrimônio do mundo. E a gente tem uma responsabilidade, né, dentro do nosso negócio, de ajudar as pessoas a cuidarem de tudo que elas estão, né, plantando e fazendo. Então, esse espaço aqui do Cavernaga Cast é uma oportunidade muito grande para que as pessoas possam se informar. Gente, internet é um negócio que é maravilhoso. É acesso ali. É só entrar no YouTube, quem não estava aqui com a gente, assistir o papo. Lá, entendeu? Vai Pô, fazendo uma esteira, alguma coisa. Insights que podem ajudar essas empresas e grupos familiares a se organizarem. Porque é a partir de pequenas decisões tomadas de forma contínua que a gente chega a grandes resultados. Perfeito. E você, né, Thiago, como alguém formadora de opiniões aqui na região de vocês têm um escritório de referência aqui, né? O podcast eu acho que é uma oportunidade de levar as pessoas informação de qualidade. Eu te parabenizo aí pela iniciativa, acho que é muito bacana. Também ouvi os outros 5 episódios, né, até hoje. Esse é o 6º, não é isso? É o 6º. E eu achei todos, cada um com o seu propósito ali de informação, etc., todos muito interessantes. Né? Esse bate-papo aqui é uma grande oportunidade para que você leve conhecimento às pessoas, né? Seja na perspectiva pessoal, empresarial. Então, assim, meus votos aí de que você continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito bacana, siga desenvolvendo isso e eu acredito muito no Brasil, né? O país como um todo, a gente não pode deixar com que às vezes os desafios que são transitórios e que a gente sabe que são fortes desafios, que eles nos tragam uma energia de desânimo, de descrença, porque nós temos um país que é maravilhoso, né? Que tem muitos desafios, né? Mas que tem muitas oportunidades,
que tem um crescimento que é pujante, que não se concentra em apenas uma região. Eu já visitei todas e eu posso afirmar, todas têm grandes oportunidades. Então, para as pessoas que se propõem a fazer um bom trabalho, não existe tempo ruim. Existe oportunidade. Todo desafio traz consigo uma oportunidade. Então, assim, aproveitando para fazer esse convite, né? Vamos acreditar, né, no futuro, nas coisas boas que a gente tem para fazer. Vamos fazer nossa parte, controlar o que a gente pode controlar e, obviamente, se precaver para aqueles pontos que a gente não controla, né? Que foi muito do que a gente comentou aqui hoje. Mas, enfim, muito obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Viu? BH também está de portas abertas para te receber. A Mariana, né, a lindinha, está lá assistindo a gente com certeza, né? Um beijão aí, um beijo para ela, um beijo, amor. E assim, né, a gente está desenvolvendo um trabalho muito bacana, né? Graças a Deus com muito esforço, mas tem também, obviamente, recebido bons frutos em função desse trabalho, que é principalmente a questão do feedback dos clientes, o propósito, os pagamentos de benefício. Então, acho que é muito bacana. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa bom, portas abertas lá em Belo Horizonte, né, para você, para a equipe aqui do podcast, do FCT, a gente continuar fazendo essas trocas, beleza? Tranquilo, então hoje estivemos com Guilherme Barreto e Leonardo Naranjo. E você que não segue a gente nas redes sociais, clica no sininho aí na tela do YouTube. E aí toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. E você que não segue a gente no Instagram, coloca lá @cavenagcast e você vai fazer. E tá na descrição. Eu sei, calma. Tá na descrição do conteúdo nosso aqui, tá? Todas as informações possíveis. Também vai estar o Instagram do Leonardo e do Guilherme também na descrição desse vídeo. Para quem quiser, talvez, entrar em contato direto com eles, sem ter uma intermediação minha, tranquilamente. Tá tudo certo nisso. E tem que ser dessa forma. E até porque a gente trouxe hoje um conteúdo de qualidade, assim, eu acho que raríssima, entendeu? A gente não vê isso na internet, um conteúdo, assim, sobre sucessão, sobre